Muito bem, meus amigos, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um episódio aí do nosso Atualizando. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre assuntos, conceitos importantes relacionados ao meio ambiente, às agressões ambientais, aos impactos ambientais. E como esse assunto ele é importante nas provas de química, de biologia, de geografia, mas também na redação, né? Convidamos aí o professor Gabriel Félix, nosso fiel escudeiro da redação, que vai nos ajudar. Nosso salve. Fernando. Opa, então um grande salve. Estou de volta aqui, né? Embora sócio fundador. Deste projeto muito bacana, né? Agradeço, né, pelo convite e seja bem-vindo. Você que vai acompanhar essa discussão importante para as humanas, mas o alerta que eu vou deixar mais como moral da história no final é: para a redação também é legal ficar de olho nisso. Inclusive o Gabriel trouxe alguns exemplos para você, como se fosse necessário, né, mas realmente botar fé nessa nossa conversa. Mas olha só, amigos, nos últimos tempos, pode mostrar aquela primeira charge lá? Nos últimos tempos, né, nós temos observado um agravamento dos problemas ambientais. Né? E aí o que acontece? Nós tivemos aí recentemente, né, a questão lá do Rio Grande do Sul, né? Tivemos agora a situação das queimadas no Brasil, né? Então isso tem chamado bastante a atenção. E quando aconteceu recentemente chuvas muito fortes, né, no Rio de Janeiro, começou a se falar muito no Brasil, né, sobre a ideia de ecoansiedade. Ecoansiedade, né? Que também pode ser chamado de ansiedade climática, ecológica, ecoangústia, né? Sempre que aparece um negócio desse, essa charge, inclusive, o professor Gabriel já usou numa redação do curso, né? Chegou alguém ali alertando sobre as mudanças climáticas, aí chegou mais alguém aí, né, de mimimi. Num tempo de fake news, de desinformação, né, de pessoas que não acreditam, né, que são céticos aí para as questões ambientais, negacionistas, né? Quando surge um conceito desse, as pessoas já partem, né? Surgiu uma coisa nova, inventaram uma coisa nova. Para você ver, esse conceito ecoansiedade, ele ganhou destaque a partir de 2017 com a Greta Thunberg, né? Que é uma ativista, né, sueca. Muito bem. Só que veja uma coisa, esse conceito ele é dos anos 90. Ele foi criado por um professor australiano, Glenn Albert, australiano, né? Isso lá nos anos 90, é um professor de sustentabilidade. Então ele não é um conceito novo, mas agora, em virtude, né, dessa situação aí de agravamento das questões climáticas, ele passou a ganhar um destaque. No que consiste a ecoansiedade? As pessoas ficam ansiosas diante do risco de ficarem sem casa, sem área para produção, de ver o nível dos oceanos subirem e ter que mudar de lugar, né? Você imagina quem assistiu, né, com cuidado o que rolou lá no Rio Grande do Sul, e a pessoa mora numa beira de rio, né? Quem viu os desmoronamentos no Rio de Janeiro, ele mora numa área de risco de encosta, né? Quem está vendo reportagens sobre a ampliação do Saara e a pessoa mora perto de uma área com risco de desertificação no sertão nordestino. Então, eu vi uma reportagem de um cidadão, ele dizendo que esse sentimento, né, é um sentimento de impotência, né? É como uma pessoa que está vendo um caminhão vir na sua direção e ela não sai da rua e acaba sendo atropelada. As pessoas têm essa noção, né? Os problemas estão se avolumando e não existem soluções práticas visíveis, né? Ou a ideia também que pode virar um gatilho, parte 2 dessa ecoansiedade, é ver o caminhão chegando e ver também que não há providências para sair da frente do caminhão em termos de mundo. E se o cara vai para a calçada, sei lá, a calçada tem um buraco, ele vai escorregar, ele vai, sabe? É esse sentimento que a pessoa tem. É a situação do caminhão tá chegando, não consigo agir e ninguém à volta também tá tomando essa providência. Né? E como o professor de redação não consegue ouvir qualquer assunto e já pensa em repertório argumentativo, isso me lembrou o filme Netflix, né? O Não Olhe Para Cima. Não olhe para cima. Né, que entra nessa situação, né, está chegando a catástrofe, né, temos dados mostrando que a catástrofe está certa,
temos o alerta do cientista dizendo que isso está acontecendo e temos setores com influência, né, setores com algum poderio, fazendo o discurso da negação. Né, e trazendo uma influência para boa parte do público para acreditar que não está acontecendo aquilo que está à nossa volta. Que está à nossa né? volta. Então, aqui, você falando isso, pensei já nesse filme. Né? E outra coisa da eco-ansiedade é assim, né? Eu tento, muitas vezes, diante do perigo, tomar medidas particulares. Né, principalmente a geração mais nova, tem sido mais consciente no consumo, né, tentando ser mais equilibrado ambientalmente, sustentável. Mas essas medidas que eu tomo, eu vejo que não repercutem muitas vezes na coletividade e nem na solução do problema. Então a pessoa se sente impotente nela e tal, né? E isso tem levado muita gente além de perder o sono, né, mas também perder a criatividade. Não desejar ter filhos, né? Não ver, por exemplo, perspectivas de uma vida mais saudável, mais feliz, desacredita no outro, né? Enquanto coletividade. Né? Então isso é uma coisa que tem afetado muita gente. Só para você ter ideia, já existem cursos de psicologia que tem na sua grade curricular a eco-ansiedade. Tem terapia para isso já, tem cursos sendo dados, né, para isso. Né? Então é uma coisa que vocês veem diante do que a gente está observando aí no Brasil e tal, é um tema possível. Né? E até imagino assim, vamos pensar numa situação de que agora, setembro de 2024, nós dois moradores de Curitiba, uma cidade que neste momento não está tendo grandes afetações, neste momento. Talvez até alguém que esteja nos assistindo agora, numa condição como a nossa, vai pensar, que frescura é essa? Só que eu não imagino o termo frescura para quem no Rio Grande do Sul acabou de passar por isso. Sim. Né? Para quem no Pantanal está vendo a queimada de perto. Né? Ou de alguém que, vendo isso acontecer, está agora também se deixando afetar por isso. O cidadão que mora, por exemplo, em parte da Groenlândia e está vendo o gelo sumir. Né? Ele não tem como ser negacionista. Né? Então é uma coisa realmente angustiante. O cara que mora em certos lugares e vive de pesca e o peixe está escasseando, se não sumindo. Né? É um troço assustador. Então esse é o primeiro tópico que a gente queria chamar a tua atenção, esse conceito, ó, eco-ansiedade. Outra coisa é o chamado racismo ambiental. Né? Esse tema aflorou no Brasil pela Aniele Franco, nossa ministra da Desigualdade, né? Porque ela disse que, olha, as pessoas no Brasil, principalmente diante de enchentes e tal, o pobre, né, o negro, né, ele é muito mais afetado do que as pessoas mais abastadas, e em maioria, né, as pessoas abastadas são brancas. Mas veja, eu escutei isso, sabe? Agora inventaram mais uma coisa, né? Racismo ambiental, isso aí e tal. Essa palavra, olha só que coisa curiosa, ela teve origem em 1900, palavra não, essa expressão, né? Me corrija aí, Gabriel. Ufa. Licença poética. Licença poética. Teve origem em 1982, veja você, por Benjamin Chaves. Esse cara, inclusive, né, conviveu com Martin Luther King, né, aquela situação toda. O que aconteceu? Ele é um ativista ambiental e ele foi preso. Né, ele estava protestando contra indústrias que estavam poluindo lá uma região dos Estados Unidos, e quando ele foi preso, ele gritou: isso é racismo ambiental. Né, eu estou sendo preso por não ser rico, eu estou sendo preso por não ser branco. Né, e ele gritou. E depois esse conceito ele foi sendo daí mais elaborado. Né? Então ele pode ser usado, o racismo ambiental, para observar que quais são as pessoas que estão mais sofrendo, são mais afetadas por enchente, desabamento, poluição em geral. As pessoas mais pobres, né? Que moram em áreas de risco, que moram em áreas com menor infraestrutura. Então aí que consiste o racismo ambiental. De um ponto de vista geopolítico, ele também é usado para mostrar que os países pobres, né, pagam um preço muito maior da agressão ambiental do que nos países ricos, né, porque os países ricos poluíram e poluem mais.
né? E o que acontece? Os países pobres acabaram arcando, né, com grandes devastações e tal. Então esse conceito racismo ambiental no Rio Grande do Sul ficou evidente isso. A população mais pobre que sofreu. Ficou evidente e não deixa de ser daqueles problemas que já fazem parte do nosso calendário anual. Né? As chuvas de verão, os alagamentos, desabamentos. Então, o termo é interessante, eu acho que talvez até para nós aqui em grande mídia, é um tema que ganhou um destaque esse ano bem forte e até separei a notícia aqui, que já girou para nós aqui a discussão. Olha aí. Né? Aqui a matéria de 18 de janeiro, racismo ambiental, população marginalizada está mais vulnerável às mudanças climáticas. Então o termo racismo aqui tem inclusive muito cita a ver... a Aniele, né, Isso, a ministra... que vem trazer essa expressão, né, que aí ganha um maior destaque para o grande público, né, e olha que estamos pensando em janeiro. Ainda não temos, né, os grandes fatos do ano a ver com mudanças climáticas ainda não começaram. A Aniele falou isso em função de alagamentos e desmoronamentos no Rio de Janeiro. Daí que ela fez essa expressão. Mas voltou a ganhar um destaque em maio, né? Com o Rio Grande do Sul. Mas aqui fica bacana, até para quem está, né, para você que está aí fazendo as anotações de conceitos, né, ter a ver o quanto essa mudança climática, os efeitos disso, isso tudo prejudica a população mais vulnerável. Né? E como está aqui na matéria, pretos, pardos, indígenas e pobres são mais afetados. Enquanto para eles, o motivo da ansiedade é maior porque é uma questão de não ter para onde ir e ter que se virar. As queimadas também trouxeram, né? Eu vi a ministra da Saúde, né, falando, né, que, claro, as pessoas respiraram ar de baixa qualidade, o ar seco e tal, daí crianças, idosos, né, acabam sofrendo mais. Mas veja, uma família que pode, por exemplo, ter um purificador de ar, ter um umidificador de ar, né, a pessoa eventualmente teve até a oportunidade de, sei lá, o cara estava em São Paulo, estava muito poluído, ele foi para uma cidade... Passar o fim de semana em outro local. E tal. Mas a população mais pobre não, né? Imagina uma população que mora em áreas até de cômodos menores, pessoas mais confinadas, né? Então essas pessoas foram muito mais afetadas e tal. Um grande proprietário que teve suas terras afetadas por queimada é uma tragédia. Né, claro, mas o cidadão muitas vezes tem outras propriedades também, tem seguros, mas e o pequeno sitiante lá? O cara perdeu tudo, né? O cara perdeu tudo, eventualmente os poucos animais que tinham e tal, né? E isso explicita esse conceito ainda do racismo ambiental. Assim, não, ele vem e ficou assim com um destaque interessante, até pensarmos no recentemente, tipo agora praticamente, 20 de setembro. A Marcha pelo Clima no Rio de Janeiro reúne centenas de ativistas em campanha contra o caos climático e o racismo ambiental. Olha isso aí. Quer dizer, um item que, embora já dos anos 80 o tema, parece que este é um ano em que as mudanças climáticas ganharam tanto destaque, principalmente na natureza, consequentemente na mídia, que o grande público começa agora a tomar conhecimento, né, desses conceitos. E começam as mobilizações, né? E é interessante esse tipo de evento, né? Porque ele não está ligado a um partido, a uma ONG. Exatamente. Muitos participam ali, né? Mas é curioso que há um levante público, né? Diante como disso. Como você falou agora, não, uma queimada prejudica o grande e o pequeno agricultor. Né, um ar poluído, né, prejudica toda a população. E aqui já é uma causa que independe já de alinhamento ideológico, partido, né, está virando um problema mundial. Sim. Não, e uma coisa que eu vi também, né, essa questão, por exemplo, da eco-ansiedade, né, nós já estamos com diversas gerações que vêm sofrendo isso, né? Então, vejo, a gente vê nas aulas de geografia que os movimentos ambientais ganharam destaque a partir da década de 70. Né? Então, veja, nós já temos aí 3 gerações, podemos falar assim, né? Já é significativo. Né? Então, veja, a crise está passando de pai para filho. O cara está vendo que não está acontecendo. Né? O cidadão muitas vezes vê que ele sofreu ali a discriminação ambiental e o
pai dele sofreu, ele está expondo o filho dele a isso. Por isso que esses temas também começam a ganhar mais volume de debate. Sim, e também é o caminho natural do conhecimento, né? Os cientistas primeiro começam a estudar isso, vão cunhar um termo, isso vai ganhar espaço no meio científico primeiro, e agora está chegando para o grande público, né? Boa. E como, às vezes, os fatos do ano nos obrigam a estar por dentro deles, né? E aí vem no vestibular. E aí vem na redação. Não, vem na redação. E falando em redação, falando em vestibular, vamos dar um passo aí. Próximo conceito já dá, né? Já podemos ir pro próximo conceito? E, gente, esse aqui, o Gabriel, ele só aceitou vir, né, nesse podcast porque nós íamos falar disso. Há uma lista de exigências. Pronto, entreguei você. Né? E eu falei exigi só, que ele viesse com essa camisa bonita aí. Ó, em homenagem à geografia, em sua homenagem a professor Monteiro. Né? Isso, maravilhoso. Não, aqui é o seguinte, gente. Esse é um tema que realmente tem aparecido em muitos vestibulares e na redação, claro, que é o conceito de refugiado climático. É o cara que acaba sendo expulso do lugar onde ele habitava por mudanças climáticas. A mudança no clima, pensando o seguinte, falta d'água, falta de solo de qualidade, desertificação, né? O surgimento de pragas, né? O aumento no nível dos oceanos. Então, por conta disso, a pessoa acaba, né, tendo que sair. Só é preciso ficar claro, embora esse termo seja usado de um modo assim genérico, né, entende-se para o refugiado o cara que sai do seu país, o cara que troca de país. E o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, já reconhece, né, há mais de 10 anos essa figura do refugiado ambiental. A princípio, né, uma pessoa que foge de uma guerra, de uma perseguição política, enfim, ela não pode ser recusada em outro país, né? Claro que acontece, tem país que não é membro do Acnur, poucos, né? Mas ele não pode ser refugiado, não pode ser recusado. E o Acnur, então, reconhece essa figura. Mas quando a pessoa ela troca de lugar dentro do seu país, o adequado é chamá-lo de deslocado. O adequado é chamado de deslocado. O caso do Rio Grande do Sul já tem provocado casos de deslocados por causa daquilo. O cara perdeu a sua propriedade, perdeu o solo de qualidade, né? A cidade do cara foi toda destruída, aquele ambiente de cotidiano. Imaginemos um êxodo rural e urbano. E tem gente indo para outros estados, né? E essa figura do refugiado, é claro, né? No caso de uma guerra também acontece, mas é curioso assim, né? Se a pessoa ela dá na minha cabeça hoje, eu vou migrar para o Canadá. Vocês vejam que eu posso vender minha propriedade, sabe, ter uma grana, sei lá, deixar aqui alugado, né? No caso do refugiado, geralmente ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, né? No Rio Grande do Sul, o cara perdeu tudo. Ele perdeu a casa dele, perdeu o imóvel. Né? Certamente não tem para quem vender o terreno que está em condições. Então é um tipo de migrante, né, muito afetado, muito delicado. Né? E só em 2022, entre deslocados e refugiados, o Acnur estimou em 32 milhões de pessoas. Né? E no Brasil, o Gabriel vai mostrar para vocês, nós temos casos aí, muitos, né, para mostrar, né, Gabriel? Não, muitos, e agora quero até pegar o gancho na forma como você abriu a discussão, em deixar claro, né, para quem está nos assistindo, de que, embora neste ano a pauta das mudanças climáticas façam os conceitos a ver com isso explodirem na mídia, muito disso já acontece há bastante tempo. E é com isso eu estou aqui fazendo menção ao quanto na literatura, na música, na pintura, esse é um tema que já é explorado há bastante tempo. Né? Então, para quem está buscando um repertório argumentativo para uma discussão sobre esse tema, eu venho com uma lembrança de uma obra literária do século XIX para o XX, né? O romance Luzia Homem, do período realista naturalista. Né? Um livro seca, né? O ambiente, né? O espaço do livro é a seca, estado do Ceará, e essa é uma história de retirantes.
né, de pessoas que se deslocam não porque é uma opção, mas é por uma sobrevivência. Então precisam se submeter a subempregos, né, precisam passar por dificuldades de sobrevivência a ponto de o título Luzia Homem não ter qualquer menção a uma história homoafetiva. Né? A Luzia Homem é porque Luzia, a protagonista do livro, tendo que sustentar um pai doente e uma mãe, ela tem que ir para o serviço considerado de homem. Né, pegar no pesado, carregar tijolo em quantidade grande. Então, por isso vem a alcunha do livro, né, de Luzia Homem. E, claro, imagino que você, vestibulando que estude literatura, vai imaginar também o período do romance de 30. Né, o período ali, né, com Graciliano Ramos, Vidas Secas, que é um romance de uma família de retirantes. Nesse mesmo período literário temos o 15 de Raquel de Queiroz. Né, e um dos núcleos narrativos desse romance é o Chico Bento e sua família, né, tendo que ele pega a família e tem que sair de lá, ir para um outro lugar atrás de sobrevivência. Então, aqui na literatura, a gente já tem vários exemplos de como esse deslocado ambiental já ocorre há bastante tempo. E ainda pulando da literatura para a pintura do Portinari. Os Retirantes. Né, que muitas vezes é até utilizado em redações que lidam com a desigualdade social, ou, neste caso, por causa de questões ambientais, a família de retirantes que não tem outra saída a não ser fugir. E olha que eu estou vindo aqui, mas poderíamos, professor Alexandre, pensar em músicas, né? Luiz Gonzaga no Nordeste, né? A música Asa Branca, né? A música de quem espera a chuva cair de novo para poder voltar para o sertão. Então, por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Exato. Então, vamos pensar em Luiz Gonzaga. Então, numa redação... A música Sobradinho. Sim. Que é a construção da hidrelétrica que causa o impacto, e por conta disso, né, Sobradinho conta, né, debaixo da água lá se vai a vida inteira, né, tal. Então, tudo isso já vira uma situação bacana para nós voltarmos para a discussão inicial. Pode ser que os termos estejam em destaque hoje, mas já existem há bastante tempo. Sim. Por isso é bom para quem vai para uma prova de humanas, uma prova de redação, ficar de olho nesses conceitos. Né? Você acha prudente o cara ser negacionista? Para o vestibular, não. Fica a dica. Para a vida, muito menos. Muito menos. Mas para o vestibular, me parece não. Perigoso por uma razão bem simples. Bem simples. Quem vai para uma universidade vai entender, e não me parece absurdo, que é alguém que está indo para um local de conhecimento científico. Um curso superior. É um curso superior. Então é um lugar no qual a ciência é a diretriz do que vai ser estudado. Então lá tem que se esperar o discurso aceito cientificamente. Né? Por mais que existam alguns tumultos, muitas vezes motivados, né, por quem vive, né, do problema ambiental e quer adiar que decisões sejam tomadas, isso não passa de um tumulto. Né? Estamos vendo isso acontecer e posso a qualquer momento mostrar que em prova de redação pode ser meio perigoso ser negacionista climático. Sim, é perigoso. E aí, Gabriel, o que mais você vai mostrar pra gente? Vamos ver? Então, já vou começar aqui. Isso é bacana. As charges. Né? Vamos imaginar, muitos vestibulares podem ter a charge como texto motivador. E no caso de uma Federal do Paraná, uma UniOeste, aqui no oeste do Paraná, UEM, Unicamp, é muito possível pedir com uma redação de comentário a respeito de uma charge. E aqui nós temos a charge de um brilhante cartunista, o Caso, que está levantando uma discussão que é um outro assunto que está dentro das mudanças climáticas, a fake news.
né? Especialmente no Rio Grande do Sul, né? Sim. O período de maio, o quanto de fake news ocorreu, né, a respeito disso. Você acredita que tem gente que não chega a falar que as enchentes não afetaram tanto o Rio Grande do Sul em uma área tão grande? Tem isso? Não. Né? Isso é meio que dizer que o Rio Grande do Sul não é grande. Não é. é. É uma espécie de apequenamento do Estado. De apequenamento. Então eu tenho esse. Vou puxar mais uma charge do cartunista Zé da Silva, publicado aqui no perfil Charge Online, que vem para a ideia do a culpa é da natureza, né? E a resposta em seguida, da natureza do ser humano que fica sempre desmatando, aterrando, poluindo, mudando lei ambiental. Né? O quanto na charge nós vamos ver essa sátira servindo como crítica social. Né? A charge do IoT, né, com a qual você abriu, né, o programa de hoje e que usei, né, nas propostas de redação do extensivo e do semi, para os alunos construírem uma interpretação de qual crítica está presente nessa charge. E agora ainda termino com o quê? Ah, mas eu não acredito em mudança climática, não quero saber disso. Se você é vestibulando, é um conselho que eu não dou a você. Porque se puxarmos aqui alguns temas de redação de poucos anos para cá, FUVEST recentemente foi assim pontual, né? Foi na veia. Refugiados ambientais e vulnerabilidade social. Então o nosso conceito discutido agora de racismo ambiental vem em cheio aqui. Né? O quanto os mais vulneráveis são os mais afetados por essas questões climáticas. Então esse, FUVEST, né? FUVEST. E agora o que lembrete é legal fazer, que é o quanto o FUVEST é uma prova de referência nacional, né? Influente a ponto de outros vestibulares poderem pegar carona nisso. Né? Ah, mas isso caiu em São Paulo. Aqui no Paraná, a Faculdade Evangélica Mackenzie, FEMPAR, já soltou essa pergunta, né? E eu acho que você ficaria agora em crise para respondê-la, se fosse fazer a redação. Ações individuais do cidadão são suficientes para prevenir incêndios florestais agravados pelas mudanças climáticas? Boa. Você discutiu isso agora há pouco, aqui mesmo, por sinal. Olha isso. Pô, bacana. É uma pergunta muito bacana para ser respondida em forma de dissertação. E vou puxar agora prova da PUC, num período recente, mais no tempo da pandemia propriamente dita, né? Tanto que era uma prova no formato que digitado. Teve a sua origem numa questão de zoonose, né? Zoonótico, né? Uma doença de um animal passou para o ser humano. E aí vem para a prova medicina uma redação que obrigava o vestibulando a defender uma relação entre aquecimento global e prejuízo à saúde. Olha isso. Então, nesse caso, não tem como seguir um caminho diferente do que não seja defender que prejuízos à saúde esse aquecimento global pode trazer. Fantástico, fantástico, Gabriel. Pô, isso aí é muito curioso. E razões para a gente acreditar que isso volte não faltam, né, Gabriel? Sim, o ano de 2024 dá para até colocar nesse alerta. Né? Se 2023 foi o ano da inteligência artificial, e por sinal bombou nas redações, né? Acho que certamente o tema mais evidente, é possível ficarmos em alerta para o quanto as mudanças climáticas podem virar assim, o grande tema predominante nas redações de 2024. Muito bem, muito bem. Mais alguma coisa, Gabriel, nesse nosso papo? Não, do que eu tinha imaginado isso, mas temos que terminar fazendo um alerta aqui, né? Os meus alunos já sabem de aula, né? Que é a importância de assistir aula de geografia, história, filosofia, sociologia, literatura, conhecer música, história da arte, né? Que o quanto isso pode acrescentar cultura para dar estofo para fazer uma redação. Né? Então agora o professor de geografia pode se deliciar em cima dessa frase, né? Para que você tem que assistir aula de geografia? Não é só por causa da geografia, mas é pela redação também. Sim. Aqui foi diretamente cobrado. Mas outros temas que podem
passar por uma desigualdade social, né? E outras situações a mais desigualdade, muitas vezes geografia, história tal, podem entrar com tudo como Federal de Santa repertório. Catarina, né, recentemente tratava sobre a questão do agronegócio. E Sim. você tinha que mostrar os aspectos positivos do agronegócio, né? Que, em grande parte, zela pelo meio ambiente também e tal, né? É tudo ruim, não, né? Então, justamente, tratava sobre isso. Federal de Santa Catarina. Sim, então, vários vestibulares entram nisso e muitas vezes o problema do vestibulando, e espero que não seja o seu caso, é entender que o repertório argumentativo muitas vezes está nas aulas que você já vê, né? Então, na matéria que você estuda. Então, crie o hábito de pegar o tema da redação e começar a relacionar. Pera, o que eu estudo aqui? Deixa eu ver. História, o que tem a ver com isso? Geografia, o que tem a ver com isso? Química, o que tem a ver com isso? E muitas vezes esse conhecimento surpreende mais o avaliador positivamente do que frases decoradas, que às vezes são até forçadas em temas que dá para perceber que não tem nada a ver com isso. Excelente, excelente. Então é isso, minha gente. Espero que você tenha gostado desse nosso papo e esperamos mais ainda que ele seja extremamente útil aí para você nos vestibulares. Então é isso aí. Gabrielzão, pode se despedir. Fique bem. Até a próxima. É isso. Valeu. Tchau, tchau e até mais. E obrigado, Gabriel. Pai, só chamar. Ótimo. Então até a próxima.